Oi? Oi? Ah. Ah, tá. Bom dia. Agora sim, bom dia, oficial. Vamos dar, então, continuidade ao nosso tema da manhã. Primeira característica do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho denuncia o pecado. Qualquer mensagem, por mais que levante a autoestima, por mais que faça você se sentir bem com relação à vida, te deixe zen, qualquer mensagem que não denuncie o pecado, não é, nunca foi, nem jamais será o verdadeiro evangelho. Segunda característica que vimos no dia de ontem foi o verdadeiro evangelho glorifica o nome de Cristo como única fonte de salvação e vida eterna. Não há salvação em nenhum outro. Glorifica o nome de Cristo como única cabeça da igreja. E nós vimos que, embora a igreja esteja dividida em vários nomes, e embora homens tenham fracionado a igreja, e cada um pega um pedaço para si, um dia essa farra vai acabar, e o Senhor voltará novamente a ser o centro de toda a atenção, de toda a admiração, de todo o afeto da sua igreja, né? E nós vimos que o verdadeiro evangelho glorifica o nome de Cristo como único Deus vivo e verdadeiro. Ele não é o Cristo histórico, ele não é o maior profeta que já se levantou sobre a terra, ele não é o maior executivo do mundo, o maior psicólogo do mundo, ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse é o Cristo da nossa salvação. Esse é o nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E nós vamos continuar pensando nessa manhã a respeito de mais uma característica, a terceira característica do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho foca o invisível. O verdadeiro evangelho foca o invisível. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3. Hebreus 11, e versículos 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu estava assistindo um filme uma vez, e o mestre de Kung Fu lá, disse para dois alunos, deu para dois alunos a seguinte tarefa: vocês vão passar o dia no campo hoje, e vocês vão caminhar, e vão observar
E tudo que vocês virem, né? E se vocês virem algo fantástico, algo extraordinário, que não acontece todos os dias, que não faz parte da nossa vida comum, eu quero que vocês gravem esse fato. Eu quero que vocês relatem exatamente o que ocorreu. E os dois caminharam durante várias horas e, sinceramente, viram muita coisa bacana, esquilos e a fauna, a vida animal, mas tudo coisa comum, nada que, na colocação do mestre, fosse extraordinário. Mas, de repente, eles pararam numa planície e eles viram uma grande pedra. E nessa grande pedra tinha um homem parado. E aquele homem começou a fazer alguns gestos e foi dançando e entrou atrás daquela pedra. E eles ficaram observando e, de repente, um lagarto verde, grande, saiu de trás da pedra e olhou para eles e depois entrou atrás da pedra. E logo de trás da pedra saiu, mais uma vez, o mesmo homem e ficou parado olhando para eles. E eles olharam e falaram, isso é extraordinário. Isso é isso que o mestre estava querendo dizer. E eles voltaram correndo para relatar para o mestre aquilo que eles tinham visto. E eles chegaram e disseram, mestre, nós vimos algo extraordinário. E ele disse, me conte. Nós vimos um homem que, dançando, entrou de trás de uma pedra e se transformou num lagarto. E depois nós vimos um lagarto saiu e entrou de trás de uma pedra e se transformou novamente num homem. E ele disse, foi isso que vocês viram? Sim, mestre. E aí sai o homem e um lagarto na mão. E o mestre pergunta, é esse o homem? É esse o lagarto? É. Ele disse, vocês não foram fiéis no relato. Vocês não viram um homem se transformar num lagarto. Vocês não viram um lagarto se transformar num homem. O que vocês viram foi um homem entrando atrás de uma pedra. O que vocês viram foi um lagarto saindo de trás de uma pedra. Vocês não foram fiéis no relato. Isso acontece porque tudo aquilo que é visível é também enganador. Nós cremos muito naquilo que os nossos olhos veem, o que as nossas mãos podem apalpar, o que o mundo sensual, e quando eu digo mundo sensual, eu digo dos 5 sentidos dos quais nós somos dotados por Deus para perceber a vida. Nós acreditamos e confiamos muito nos nossos 5 sentidos para fazer afirmações empíricas, afirmações científicas. Mas, sabe, irmãos, as coisas não são exatamente como nós vemos. Quando o Senhor fala aqui, que o visível veio a existir daquilo que é invisível, ele estabelece um conceito aqui. O conceito de que a matriz é sempre mais verdadeira e sempre mais original do que a cópia. Então, se tem um mundo realmente verdadeiro, é aquele que deu origem a todos os outros. Esse é o conceito aqui. O que é invisível é mais verdadeiro, é mais digno de crédito, de credibilidade, do que o que é visível.
É isso que ele está dizendo aqui. E, consequentemente, aqueles que vivem por fé. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Vivem com muito maior segurança do que aqueles que decidem viver baseado no que os olhos podem perceber, no que as mãos podem apalpar. Você olha para essa parede e, se eu perguntar, essa parede é sólida? É. Tem buracos? Não. Mas se você pega um aparelho, um microscópio, um aparelho capaz de projetar uma luz que mostre realmente as fissuras e brechas que há nela, você vai ficar impressionado de perceber que essa parede não é tão sólida, tão densa quanto se aparenta. Ela tem buracos e fissuras por onde coisas como radiação ou algumas luzes podem passar tranquilamente. Seus olhos não percebem, mas isso acontece. Você olha para as coisas e se eu perguntar para você, essa mesa está parada aqui? Sim. Nós estamos parados aqui? Sim. Você tem essa sensação. Os seus olhos e o seu ouvido e os meios pelos quais você percebe a vida lhe dão certeza e garantia de que nós estamos parados. Mas a Terra está girando em torno de si mesma e em torno do Sol. Não estamos parados aqui. Essa mesa tem átomos vibrando, numa velocidade absurda, incrível. Então, o mundo, como nós o enxergamos, as coisas nas quais nós nos baseamos para estabelecer certezas e absolutos, de fato, são ilusórias. E é um dos problemas em basear a nossa vida, basear a nossa fé, as nossas certezas, aliás, naquilo que é ilusório. O visível é ilusório e passageiro. E nós vamos, para exemplificar isso, ver um homem chamado Esaú, em Gênesis capítulo 25, no versículos 27 a 34. Abre lá. Gênesis 25, dos versículos 27 a 34. A Bíblia fala aqui a respeito de Esaú, de um dia na vida de Esaú. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito da primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará esse direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Dá uma olhada. Vamos pensar um pouco a respeito do que esse homem fez. A Bíblia diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura. E nós vemos
nesse episódio como é que isso aconteceu. A palavra de Deus nos orienta: não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando Esaú fala aqui, estou a ponto de morrer, você já se sentiu assim? Não, se eu não tiver isso, se isso não acontecesse, não, eu vou morrer. Tem que ter ansiedade. O Senhor Jesus disse: por que andais ansiosos quanto ao que haveis de comer, de beber, de vestir? Uma das consequências de viver por vista é que nós nos tornamos ansiosos. Nós nos tornamos ansiosos. Bate um desespero, E ele disse aqui: de que me aproveitará esse dinheiro, esse direito, se eu vou morrer? Tem que ser já, tem que ser agora. O que importa é o momento. Se tem uma coisa que acontece conosco quando nós vivemos por vista, é que nós nos tornamos imediatistas, desprezamos o futuro. Não temos sabedoria para entender que vale a pena abrir mão de alguns prazeres imediatos para poder obter algo mais excelente e melhor lá na frente. Quando nós vivemos por vista, ansiedade, a visão imediatista, faz com que nós desenvolvamos um estilo de vida consumista, comprando tudo que vê pela frente, faz com que nós nos relacionemos com as pessoas de maneira egoísta, faz com que nós depreciemos as pessoas que estão do nosso lado, e nós aprendemos a amar as coisas e usar as pessoas à nossa volta para obter essas coisas. O seu marido não é mais o homem que você escolheu para partilhar a vida. Ele é o caixa eletrônico, ele é o supridor, ele é tudo. Menos o companheiro. A quem você vai amar, a quem você vai se devotar e cuidar. A sua esposa não é mais a mulher que você decidiu servir e proteger a partir do momento em que a trouxe para si. Não. Ela é a fonte do seu prazer. E faz todo sentido para muitos homens. Se a sua mulher não tem mais condições, ou por doença, ou por seja lá o que for, suprir o seu prazer, buscar fora. Você fala: o que é isso? Nós estamos entre crentes. Um irmão reuniu o presbitério da igreja uma vez e pediu que nós considerássemos o seu direito de ter uma concubina, porque a sua esposa estava com um câncer agressivo, sério, do qual ela veio a falecer. E ele começou a citar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e eu levantei, e outro irmão do presbitério levantamos e falou: nós não vamos discutir isso. Mas ele estava falando sério. Então, quando você vive por vista, quando você desenvolve um estilo de vida focado nesse mundo, que a Bíblia chama de breve, que a Bíblia estabelece como passageiro, isso tudo faz muito sentido para você.
Você tem que ser feliz e tem que ser agora. Você não pode esperar. Você não tem tempo a perder. O que me adianta lá na velhice? O que me adianta depois de morrer? Vida eterna, salvação. Isso tudo está muito distante. Tem que ser agora, tem que ser já. E o camarada começa uma igreja, e se ela não bombar em 10 anos e não se tornar o movimento mais conhecido da América Latina ou do mundo, ele é um fracasso. E nós somos dotados dessa mentalidade. Porque estamos vivendo, muitas vezes, colocando os nossos olhos nas coisas dessa vida. O Senhor Jesus, logo no início do seu ministério, ele foi impelido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E depois de 40 dias sem comer, ele teve fome. Alguns depois de 5 minutos sem comer, mas ele não. Ele, depois de 40 dias, teve fome. E logo apareceu o tentador e com a proposta atraente: se és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Gente, uma proposta aparentemente inocente. Ele tinha poder. 40 dias já era um tempo absolutamente razoável, estava muito bom. Já tinha batido o recorde do povo de Israel no deserto, né, figuradamente falando, já estava tudo certo. Olha, você já cumpriu, tá bom, agora alimenta, come. Que mal tem isso? Mas nessa proposta aparentemente simples, o Senhor Jesus sabia que não vem nada de simples, não vem nada de bom de Satanás. Sabe o que estava por baixo disso? Você está com fome? Coma. Viva impulsionado pelos seus instintos naturais. Viva impulsionado pelas suas necessidades. E logo mais à frente, ele mesmo falando aos seus discípulos, ele diz: por que vocês vivem assim, ansiosos? O que norteia a sua vida é o que nós vamos comer, o que nós vamos beber. Estão sempre preocupados com essas coisas. E era exatamente assim que Satanás queria que o Senhor Jesus Cristo vivesse. Preocupado com essas coisas, correndo atrás do prejuízo. Já ouviram essa expressão? Correndo atrás do prejuízo. Mas ele tinha outra maneira. Ele tinha outra maneira de viver. Ele disse: a minha comida, em outra ocasião, quando os discípulos vieram e insistiram com ele: Senhor, come. Ele disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. É isso que me impulsiona. É isso que me faz levantar toda manhã. É isso. Essa é a motivação, a razão da minha vida. Nenhuma outra coisa mais. O Senhor Jesus se recusou a viver da maneira como muitas vezes nós vivemos. Focado nas nossas próprias necessidades. Correndo atrás dos nossos sonhos e desejos. Existe a filosofia que diz que se o homem tiver casa, comida, moradia, se ele for cercado de condições sociais favoráveis, boas escolas,
enfim, uma nação justa, sem corrupção, ele vai desenvolver o seu melhor. E ele vai ser uma pessoa boa. Mas, irmãos, não precisa olhar muito longe para perceber o grande erro que é isso. Nós temos ouvido aqui a respeito do que há de errado com a nossa natureza, com o nosso coração. O homem é mau na sua essência. E o problema do homem não é que ele não tem o que ele precisa. O problema do homem é que ele não tem o que ele quer. E o que você quer e o que você precisa, muitas vezes são coisas absolutamente diferentes. Diferentes. Você precisa de uma casa para morar. Mas você quer 10, 20 para alugar, para contar entre os seus bens. Nós não somos carentes, nós não somos infelizes porque somos carentes do que precisamos. Nós somos insatisfeitos por natureza. Há algo dentro de nós que sempre quer mais, e mais, e mais dinheiro, e mais sexo, e mais poder, e mais de tudo que nós pudermos ter. E nunca estamos satisfeitos, plenamente satisfeitos. Porque nós somos assim. Quando nos desviamos de Deus, nosso mundo interior ficou todo bagunçado. E nós temos que fazer coro com o apóstolo Paulo e dizer: nem eu entendo o meu modo de agir. Nem eu entendo o meu modo de agir. Eu devia estar contente, eu devia estar bem. Eu tenho tudo, eu tenho coisas que as pessoas cobiçam, desejariam ter. E ainda assim, na maioria das vezes, não atingimos o estado de felicidade plena. E somos ingratos na maneira de nos apresentar diante de Deus. Deus prometeu dar para os seus filhos tudo o que nós precisamos. Satanás levou o Senhor Jesus Cristo no cume do monte, olhou, mostrou para ele todas as glórias do mundo e disse: tudo isso será seu. Olha, abre o olho e vê. Tudo isso será seu. Deus prometeu nos dar o que precisamos. Satanás promete dar aquilo que você quiser. Tudo o que você quiser. É a proposta de Satanás. Tudo que o seu coração faminto, desesperado, inquieto quiser, será seu. A Bíblia apresenta Satanás como sendo o sedutor das nações. Seu negócio é dinheiro? Vamos negociar. Eu tenho dinheiro. Mulher? Opa, demorou. Aí. Mas eu sou casado, sou mulher, nem precisa ficar sabendo. A gente vai dar um jeito nisso. Está lá no shopping andando, foi para comprar um tapoé para fazer um doce lá em casa e, de repente, um vestido brilha na sua frente. Você começa a tremer, suar, mas não dá, o orçamento está apertado, mas... E quando você vê, você está com a bolsa do lado e... Meu marido vai me matar, meu marido vai me matar. Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Quando esta nos atrai e seduz.
Satanás sabe quais são as nossas cobiças. Ele te observa. Ele vê quando o seu olho corre e acompanha. E o seu coração acelera. É sede de poder? Vamos negociar. É desejo de aplausos e aceitação das pessoas? Eu posso te dar isso também. Sabe por que ele não teve êxito com o Senhor Jesus? Ele era Deus, sim, mas ele era homem. Mas ele era um homem que desejava uma coisa só. Estava assistindo um filme do Hércules. Saíram 2 na mesma época. Acho que esse um era com aquele grandão, aquele ator grandão, o The Rock, né? Acho que era A Lenda de Hércules, alguma coisa assim. Filmão, né? Clichê e tal, para vender e mostrar os músculos do cara, enfim, nada de muito proveitoso. Mas teve uma cena que eu achei legal. No final do filme, ele está lá preso, foi traído pelo rei que ele estava servindo, e de repente entra o primeiro rei, o rei a quem ele serviu quase toda a sua vida, e ele olha assustado. Primeiro ele pensa que o camarada vai libertar ele, porque ele considerava ele um amigo, mas ele olha assustado e percebe que os dois estão juntos. E ele fala: mas você está de trás de tudo isso, por quê? Eu sempre te servi fielmente. Eu nunca quis nada de você. E aquele rei olha para ele e diz: é por isso. Eu estou acostumado a lidar com homens. Homens sempre querem alguma coisa: dinheiro, mulheres, poder. E eu tenho isso para dar para eles. Mas um homem que não quer nada, esse não pode ser controlado. Gente, eu arrepiei. Eu arrepiei. É a fala de Satanás. Um homem que não quer nada, nada do seu mundo, nada do que ele tem na sua despensa, não pode ser controlado. E se não pode ser controlado, tem que ser destruído. E é por isso que toda a fúria do diabo recaiu sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa foi só uma das ocasiões, e a Bíblia fala que Satanás constantemente não sossegou. Ele não iria descansar enquanto aquele homem não caísse. Ele manipulou todo o seu poder da morte. Mas o Senhor Jesus não podia ser manipulado e controlado, porque o seu desejo, o desejo do seu coração não estava dividido. Como a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus? De todo o nosso coração. O Senhor Jesus disse: aquele que ama mais a pai, ou mãe, ou irmão do que a mim, não é digno de mim. O que Deus espera de nós é devoção total, lealdade absoluta. Davi teve os seus defeitos, Salomão os seus. Davi amou as mulheres mais do que deveria. Salomão extrapolou tudo que o pai podia fazer, mas eles tinham algo que destacou a história um do outro. Davi dizia: os seus inimigos são meus inimigos, eu os aborreço até a morte.
Eu não negocio com os que são inimigos de Deus. Salomão se casou com outras mulheres de outros países para poder negociar. Salomão preferiu o caminho da negociação. E a Bíblia diz a respeito do coração dele que o seu coração estava dividido. Dividido. E nós não podemos servir a dois senhores. Se você deseja viver por fé, viva. Viva. Despreze o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se você está dividido entre Cristo e o dinheiro, entre Cristo e o conforto, entre Cristo e qualquer outra coisa, seu ministério não vai prosperar. Tiago escreve e diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não suponha esse homem que vá receber de Deus qualquer coisa. Peça, porém, com fé. Esaú é um exemplo de um homem que focou nas coisas desse mundo e perdeu as bênçãos espirituais. Mas nós temos um outro homem, um homem chamado Ló. Se o visível é ilusório e passageiro, é verdade que o visível também alimenta a incredulidade. Ló foi um caso desse. Vamos ler lá em Gênesis 13. Gênesis capítulo 13. E vamos ler do versículo 9, para nós encurtarmos um pouco. Disse Abraão a Ló: não haja contendas entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu do Oriente. Separaram-se para o Oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló era sobrinho de Abraão, caminhou com Abraão durante um bom tempo naquela jornada sem destino, aparentemente sem destino, né? Por conta de uma visão que o seu tio teve, de um Deus que prometeu uma terra que ele nem sabia onde era.
Mas chegou o momento aqui onde as diferenças e as singularidades até se tornaram irreconciliáveis. Não dava mais para os dois ficarem juntos. E Ló ergueu os seus olhos. E ele escolheu pelo que ele viu. As oportunidades de negócio e de enriquecimento. Foi-lhe dado o direito de escolher onde investir os seus recursos. Ele tinha muitos bens. E Abraão chega para esse homem e diz, olha, você pode escolher. A prerrogativa de escolher, normalmente falando, seria de Abraão. Ele era o líder, ele era o mais velho. Ló estava só acompanhando ele na jornada. Ele podia ter escolhido, olha, eu vou para cá, você vai nessa direção. Mas ele cedeu, olha, você escolhe. Abriu mão do seu direito e disse, escolha. Nós não estamos em situação diferente. Você é inteligente. Você ainda goza de boa saúde. Né? O pessoal foi fazer caminhada aí, andar e tal. Você tem dons e talentos. E você também tem que escolher onde você vai investir tudo isso. O mundo está cheio de pessoas, grandes conglomerados e agências do governo buscando jovens que sejam capazes de lidar, né, com as novas tecnologias e estão dispostos a pagar bem por isso. As empresas estão precisando de homens experientes que sejam bons em gestão de pessoas ou em qualquer outra área para poder compor os seus quadros de funcionários. E a obra de Deus também tem a sua demanda. Gente, de que maneira você vai escolher? Você vai olhar por vista e você vai realmente dedicar e todo o seu potencial e a sua energia e a sua saúde à empresa e vestir a camisa da empresa e fazer carreira na empresa? Ou você entende realmente que tudo que Deus fez de você, a inteligência que Ele te deu, os talentos que Ele te deu, os dons que Ele te deu, são para ser usados em prol de um reino invisível. Diante de Pôncio Pilatos, o Senhor Jesus, de pé, ouviu a seguinte pergunta: você é rei? Você tem um reino? Que reino é esse? Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Ele estava bem ciente disso. Mas e você? Você tem essa mesma convicção? O meu reino não é desse mundo? Ele escolheu por vista, segundo os olhos naturais. Ele olhou, tinha as campinas verdejantes, as cidades importantes e as condições de fazer negócio. E em pouco tempo, certamente, ele seria mais rico que Abraão, segundo a sua perspectiva. E ele disse: é para lá que eu vou. Quantas vezes a gente não se entristece no presbitério, vendo os irmãos tomarem atitudes nessa mesma linha? Olha, eu arrumei um serviço e já vou deixando claro, hein? Eu estou desempregado e não tenho como escolher porque eu tenho família, então, ou seja, não me julguem, mas esse serviço que eu arrumei vai tomar todo o meu tempo, então eu estou entregando a classe, eu estou abandonando o meu ministério, eu estou deixando essas coisas, porque agora eu tenho que trabalhar. Né? Já viram isso? Tem que focar no trabalho.
porque eu vou comprar carro e é um salário muito bom e eu não posso perder essa oportunidade. Foi assim que Ló decidiu. Eu não posso perder essa oportunidade. E ele foi negociando, e negociando, e negociando, e chegando cada vez mais perto de Sodoma. E os moradores de Sodoma já eram conhecidos por serem grandes pecadores diante do Senhor, mas lá tinha dinheiro. E o único critério que muitas vezes nós pesamos para decidir para onde levar nossas famílias, para decidir o futuro dos nossos filhos, a qualidade do nosso casamento é dinheiro. E o seu filho está em dúvida em que faculdade fazer, e você não tem dúvida, faz uma faculdade que dá dinheiro. Perca tempo não. Porque a vista desse mundo, e as glórias desse mundo, e as riquezas desse mundo, lá no fundo é tudo que interessa. Ló, não precisa nem falar, perdeu mulher, perdeu filhas, perdeu dignidade, perdeu cada centavo, tudo. Quando fez essa escolha, nesses critérios, lá tem dinheiro. E foi descendo, atraído pelo dinheiro. E com cada pessoa que ele negociava, era tudo que eles ouviam. Rapaz, se você descer para Sodoma, lá tem dinheiro. Lá tem dinheiro. E ele foi atrás do dinheiro. Não levou em conta o caráter dos moradores de Sodoma. Ele não entendeu, como o homem do Salmo 1, a importância de caminhar do lado de pessoas cujo caráter está sendo trabalhado por Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta. Não, eu pulei um aí. Nem se detém no caminho dos pecadores. Lá não parou para atentar para essas coisas. E, gente, eu já ouvi cada uma que não vale a pena nem repetir, mas você já ouviu da boca de um crente: eu tenho muito mais amigos no mundo do que na igreja. E eles são muito mais legais. São muito mais da hora. Eu já passei pela experiência de achar que eu não deveria ter amigos descrentes, porque eu era crente, eu não devia me misturar com o mundo. E tinha um primo meu que era um irmão. Nós nos amávamos muito mesmo. E quando a gente estava junto, era uma interação muito bacana. Mas aí eu me tornei crente. Eu decidi que eu tinha que me afastar dele, até mesmo porque a gente já estava na fase de adolescência e começou a aparecer o mundo das meninas e sair para dançar, isso, aquilo, e curtir a vida. Bom, eu fui em outra direção. Passou muito tempo, eu encontrei ele no mercado, perto de casa. Ele me abraçou, a gente, começou a relembrar os velhos tempos. E ele falou para mim: vem cá, naquela época, você já era crente, não já? Porque ele me deu a notícia que ele tinha se convertido. Um pastor da Igreja Batista que eu conhecia, e que, através da música, estava evangelizando vários jovens. E eu fiquei contente, abracei ele, meus parabéns e tal, é a melhor decisão que você toma e tal, tal. E aí ele perguntou: naquela época, quando a gente andava junto,
Você já era crente, não era? Falei, era sim. Então, eu via que você era diferente. Você não queria, às vezes, fazer as coisas que a gente fazia, ficava meio de lado e tal, e você sempre foi tão correto, eu admirava muito você. Por que você nunca me falou do Evangelho? Eu admirava tanto você, se você tivesse falado, eu tinha me convertido. Que eu sabia que você era diferente, mas eu não sabia por quê. Eu falei, olha, primo, é que naquela época, a única coisa que eu pude pensar é que, devido ao fato de sempre que a gente estava junto, eu me deixava levar e fazia coisas que, às vezes, não era tudo que eu resistia e acabava fazendo coisas que eu me arrependia depois, eu achei que a melhor solução seria me separar de você, porque nós dois juntos não dava certo. O problema não foi você, o problema era eu. Eu não tinha estrutura para ser seu amigo e te ajudar. Eu acho que o negócio foi esse. Peço perdão para você, eu devia ter falado, eu devia ter realmente pregado para você o Evangelho. O que eu ia falar? Então, gente, eu não estou querendo dizer aqui, não, vocês só têm que ter amigo na igreja. Porque essa igreja que nós ainda temos aqui, na igreja do Senhor Jesus, não. Na que Ele vai chamar para si, não. Mas até mesmo entre nós, tem muitas pessoas confusas. Tem muita gente batizada lá, que senta do seu lado na ceia, e que, quando você começa a conversar, não é crente. Não entendeu muita coisa. Eu gostaria de dizer que nós estamos seguros dentro de um grupinho invulnerável de pessoas legais, cujo caráter está acima de qualquer suspeita, mas não é isso. Paulo fala, entre as coisas terríveis que ele teve que suportar, ele coloca lá uma que talvez seja mais terrível. Entre falsos irmãos. Isso dói demais. O fogo amigo, a punhalada pelas costas. Então, eu até gostaria de dizer, olha, se você ficar só com os seus amigos da igreja, você está seguro. Não é isso. Eu creio que nós não só podemos, devemos interagir com as pessoas e sermos amigos delas. Judas não foi amigo de Cristo, mas Cristo insistiu com ele depois da traição e chamou ele de meu amigo. Oh, meu amigo. Eu creio que essa deve ser a nossa postura também. Mas se ele é seu amigo e você o ama, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não se deixe levar pela amizade e não dê para ele a ilusão de que não existe diferença entre vocês e que está tudo bem, que está tudo certo. Não se refestele no churrasco e participe das mesmas coisas. Sem deixar claro que eles estão perdidos e sem Deus no mundo. Caminhe entre eles, ame-os. Eu li o livro e assisti um filme de uma moça que ficou muito famosa na década de 80, chamada Cristiane, e ela contou a sua experiência no mundo das drogas, lá na Alemanha. E ela falou, no relato dela, que
ela olhava e via aqueles crentes nos metrôs se aproveitando da miséria dos drogados para encher as suas igrejas. É lógico que é o relato deturpado, confuso de uma menina drogada, que não entendeu nada do conteúdo espiritual daqueles que realmente se empenham com Deus em reconciliar consigo o mundo. Mas eu fiquei pensando, quando eu li isso, será que eu dou essa impressão? Tem muita gente que diz, eu não sou amigo de descrente, não. Para ser meu amigo não serve. Só serve para me pregar o evangelho. Vamos parar para pensar. Que evangelho é esse? O Senhor Jesus olhava para aquela multidão e tinha compaixão. Ele se condoía. Ele não era um rabino querendo criar uma religião universal ou encher o salão da sua igreja. Ele olhava e entendia a dor daquelas pessoas. E ele se lançava para elas, de coração aberto, comia com elas, ria com elas, chorava com elas. E nisso tudo, pregava-lhes o evangelho, e as pessoas olhavam pasmas, porque ele falava como quem tem autoridade. De onde vinha essa autoridade? É a mesma autoridade que lá em Hebreus é falada dele a respeito dele ser um sacerdote capaz, porque conhecia as nossas tristezas, porque foi tentado como nós, porque viveu nas mesmas condições. Essa é a autoridade da palavra. E realmente, se nós dermos pelo menos a impressão de que só estamos nos aproveitando da miséria das pessoas para encher as nossas igrejas, não vai funcionar. Não vai rolar. Eles são espertos, eles percebem a diferença. Né? Mas Ló desceu e se envolveu. E o problema não era que ele estava em Sodoma. O problema é que ele abraçou a mentalidade de Sodoma e viveu como os cidadãos de Sodoma. E isso destruiu a sua família. Isso acabou com a sua vida. E para nós concluirmos, o visível não traz esperança. E nós temos o jovem rico, que chegou na presença do Senhor Jesus, cheio de boas intenções. E saiu de lá profundamente triste. Que jeito estranho de sair da presença daquele que é o autor da vida, né? Profundamente triste. E ele saiu assim porque, a respeito desse mundo e das suas glórias, a Bíblia diz que tudo está sendo entesourado para o fogo. Aquele que retém além do que é devido, isso lhe será por pura perda, diz o provérbio. Pura perda, não vai adiantar nada. Olha esses homens do mensalão, olha esses homens da Lava Jato. Eles desviaram fortunas que não podem ser movimentadas, porque senão eles são presos. E esse dinheiro fica lá.
Não beneficia ninguém. Enquanto pessoas morrem nos hospitais, carecendo de remédio, carecendo de tudo, esse dinheiro está lá. Na grande crise de 2008, a crise financeira mundial de 2008, muitas igrejas, gente, que investiram em fundos de pensão na Europa, nos Estados Unidos, perderam fortunas incalculáveis. Dormiram ricas, acordaram pobres, sem nada. Porque estavam aplicando em fundos de pensão maquiados, mas que já estavam falidos, o dinheiro foi roubado, extraviado, e quando correram para os bancos, não tinham nada, e nunca nenhum desse dinheiro beneficiou a obra missionária, foi investido para salvar vidas, em nenhum canto do planeta. Porque tudo que está entesourado será entesourado para o fogo. Pedro fala isso. Deus tem reservado essa terra para o fogo. E todo o sistema financeiro e toda a ordem que nós conhecemos, um dia isso não nos valerá absolutamente nada. E eu fico pensando, quando Salomão diz tudo é vaidade, e correr atrás do vento, ele não era um pobre desdenhando o dinheiro, como quem diz, eu não tenho mesmo, então vou desdenhar. Né? Tenho camarada aqui. Isso aí isso aí vai para o fogo. Eu não, sou espiritual. Mas lá por dentro o bichão está comendo de inveja. Vê um carrão novo, o cara fica babando. Que adianta ter um carro desse e ir para o inferno? Não quero não. Não, Salomão, ele teve tudo. Ele provou de tudo. Ele experimentou tudo. Mulheres, dinheiro, fama, poder, tudo. E ele escreve o resultado. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E correr atrás do vento. É por isso que o visível não traz esperança. A pior coisa que alguém pode ter é conquistar tudo que ele pode conquistar. Porque depois de ter conquistado tudo, resta o quê? Nada. O vazio. Tinha um comercial de televisão muito bacana, 2 rapazes subindo um monte, neve batendo e tal, e finalmente eles chegam no topo. Aí, uhul, chegamos, Vão descer? Está cheio de artista que se mata com overdose, porque conquistou tudo. Milionários vazios que vivem abaixo de remédio, não suportam a própria existência, porque têm tudo. Nós vivemos uma era no Ocidente, onde há muita miséria, sim, sem dúvida. Mas o ser humano nunca foi tão rico. E nunca se vendeu tanto remédio para depressão e para tantas outras mazelas psicológicas. Por quê? O visível não tem esperança. E o problema de viver por vista e não por fé é que o mundo passa. Bem como a sua concupiscência, os seus desejos ardentes e egoístas.
Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece. E que nós entendamos isso a tempo. Porque eu estou cansado. Realmente eu estou cansado de ver crentes concordando comigo de que realmente o mundo vai passar e que isso tudo vai para o fogo e que o Senhor Jesus vai voltar. Mas colocam com dó R$50 na oferta da igreja. Ou então se consideram crentes fiéis, porque eu dou 10% do meu salário todo mês, isso para mim eu não negocio isso para mim é questão de honra. 10%, lá, pá. Mas 90% de algo que não é meu, é do Senhor, eu gasto do jeito que eu quiser. Compro meus brinquedinhos, extrapolo na comida, engordo, depois vou para uma academia. 90% de um dinheiro que Deus vai me pedir contas dele. Eu gasto do jeito que eu quiser, comigo mesmo. E eu nem vou falar em... Deixa quieto. Mas eu estou cansado. Era a mesma coisa quando eu entrei para a obra missionária há 25 anos, 30 anos atrás. Ainda é a mesma coisa hoje. Tudo vai acabar, o mundo está perdido, não podemos entesourar nessa terra, todo mundo sabe disso. Mas isso não revolucionou a nossa maneira de investir os nossos recursos. A obra missionária continua sofrendo as mesmas mazelas. Nosso dinheiro continua sendo investido nos mesmos lugares. Uma estatística diz que o brasileiro gasta, em média, 30% do seu orçamento com juros. E os crentes não estão isentos disso. Entre prestação atrasada, cartão de crédito, um monte de coisa, 30% do seu orçamento vai para pagar juros. E nós temos que revolucionar a nossa maneira de pensar. Se de fato nós cremos, o que nós cremos tem que fazer diferença. Que Deus nos abençoe a fazer essa diferença. Vamos ter um intervalo.